Queridos irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um EBD em Síntese Podcast. Muito obrigado pela sua audiência, que Deus em Cristo vos abençoe. Esse programa é de responsabilidade do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. E se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, se inscreva, compartilhe e vamos juntos divulgar o ensino da Palavra de Deus. Hoje estudaremos a lição número 11 da Revista dos Jovens com o título Davi no lugar errado e na hora errada. E conosco, para comentar a lição, está a nossa querida professora Heloíse. A paz do Senhor, minha querida irmã Heloíse. A paz do Senhor, pastor Rodrigo, e a todos os nossos queridos jovens e professores de jovens que estão nos assistindo. Nosso querido professor Caleb também está conosco. Pai do Senhor, meu querido Caleb. Paz do Senhor, pastor Rodrigo Ranieri, irmã Heloísa, é um prazer também estar aqui, comentando da palavra de Deus, aprendendo mais, nos edificando. Estudaremos nessa lição, sobre o erro de Davi, em estar no lugar errado e na hora errada. E como esse erro nos leva ao aprendizado de como vencer as tentações e manter uma vida reta e santa diante do Senhor. Sabemos que Davi, ele foi chamado, escolhido por Deus por uma vontade diretiva. Davi foi o segundo rei de Israel, reinou aproximadamente 40 anos, mas Davi foi um homem também imperfeito, cheio de falhas, de imperfeições. Ele foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. Ele foi realmente um homem de Deus, mas como ser humano, nós somos falhos, imperfeitos, e vamos aprender algumas lições com o rei Davi. Ele estava no lugar errado e na hora errada. Esse é um dos tópicos da lição de hoje, onde a nossa querida irmã Heloíse vai estar comentando. Amém, pastor Rodrigo. Nós adentramos justamente nessa lição 11, né, hoje, que tem como texto bíblico 2 Samuel, capítulo 11, né, onde vai relatar sobre quando Davi, ele avista ali Batseba. E vale lembrar, né, uma breve introdução, antes de nós adentrarmos no primeiro tópico e subtópico, que Davi, ele deveria estar na guerra, né? Como a Bíblia mesmo diz, que era comum dos reis estarem na guerra. E aí nós vamos ver que Davi, nesta ocasião, não foi para a guerra, e aí deu lugar à ociosidade, que aí nós vamos ver durante os nossos tópicos, que Davi, ele deu lugar à ociosidade, à omissão, e aí houve uma pouca vigilância. 3 erros fatais na vida deste rei, né? Davi, ao permanecer em Jerusalém, enquanto o seu exército estava guerreando, ele demonstrou ali uma falta de responsabilidade, né? Com o seu exército e com a sua própria função. E aí nós temos que lembrar justamente disso, que nós não devemos dar lugar justamente à ociosidade. E aí o comentarista ele vai falar lá na frente que devemos ter o descanso, porém a ociosidade não pode fazer parte da nossa rotina diária. E aí eu quero comentar, se nós já quero perguntar, né, se nós já vamos entrar também aqui no primeiro tópico, e aí eu dou também abertura para que o nosso comentarista Caleb, né, faça suas considerações também. É interessante, eu estava observando a irmã Heloísa falando, pastor Rodrigo, naquela ocasião de Davi, não é? Davi, ele estava numa situação também de êxito, não é, irmã Heloísa? De vitória. Ele tinha acabado de ganhar uma guerra contra os amonitas e os sírios, que lutaram juntos, né? Aí isso pode ser até colocado na sala de aula para que quando um jovem estiver num momento bom da vida dele, ele não vai perder a vigilância, né? A gente descansa, mas ao mesmo tempo vigia, né? E Davi, quando ele estava em casa, como a irmã Heloísa falou, quando ele estava em casa descansando, era para ele estar na guerra, porque naquela ocasião eles iam sitiar a capital ali dos amonitas e ia encerrar a missão, não é? Mas Davi ficou ali na indolência, vamos dizer, ele ficou na preguiça da cama, e aí, irmão,
Da cama para a varanda. E aí é onde a gente pode aplicar, irmão, a ociosidade, que essa é uma palavra-chave, né, Maísa? A ociosidade nos dias de hoje. Porque hoje em dia os jovens são muito mais ociosos que os jovens de ontem. Então você pega um celular, né? Um celular onde os jovens ficam ali deitados, passando, que é o que os jovens fazem hoje. Hoje, para você arrancar um celular de um jovem, é muito difícil. No momento em que nós estamos confortáveis, no momento em que a gente está sem fazer nada, é aí onde vem exatamente os pensamentos negativos. E Davi, naquele momento, ele não lembrou do que Deus fez na vida dele, ele não lembrou das vitórias, das promessas que Deus fez para ele, e é muito perigoso, porque ninguém é forte diante da tentação. O que a gente tem que fazer, né, Heloísa, é se preservar das preliminares antes da tentação. Fugir daquilo que vai trazer conforto, daquilo que vai trazer, por exemplo, aquela zona de conforto que vai produzir o pecado. Aí é onde mora o problema. Exatamente. E aqui em Efésios, meus amados, eu gostaria de ler Efésios capítulo 5, versículo 15, é uma referência aí para você, professor, citar na sala. Diz assim, Efésios 5,15: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Versículo 16 diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. E aí nós vemos que Paulo, ele faz esse alerta, né? Portanto, vede o quê? O que ele já está falando no contexto imediato, que são os versículos anteriores, que ele já vem falando de estarmos continuamente despertos, né? De andarmos como filhos da luz e de que a nossa caminhada deve ser cuidadosa, né? Uma caminhada controlada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque agora nós somos filhos da luz. Paulo ele está dizendo, cuidado com os momentos de ociosidade, cuidado com as horas de folga, né? É nesses momentos de folga, de ociosidade, que nós caímos facilmente no poder de Satanás, né? Mas aí você pode perguntar, o jovem diz, mas eu também não tenho tanta ocupação assim para passar manhã, tarde e noite ocupado. Vai ter algum momento que eu vou estar ocioso. E aí, qual vai ser a nossa resposta? A resposta é a seguinte, se você, jovem, não tem tantas ocupações assim para estar ao dia, né, ou à noite, ou à tarde, ou amanhã, então ocupe-se em ajudar o outro. O ministério de intercessão, o ID de Jesus, né, para evangelizar, para fazer alguma coisa na obra do Senhor, da parte do Senhor. Tem um teólogo que diz assim, que é chamado Jonathan Edwards. Eu tenho certeza que todos conhecem. Ele disse assim, uma frase impactante. Ele diz, decidi nunca perder um momento sequer, mas sim aproveitá-lo da maneira mais proveitosa possível. E aí nós podemos trazer o Salmo 90, versículo 12, que diz, ensina-nos a contar os nossos dias, para que te apresentemos um coração sábio. Então, como é que um crente pode andar sabiamente e não andar tolamente? Né? Ser sábio e não tolo. Paulo diz que uma das coisas e uma das maneiras de nós andarmos sabiamente é aproveitar o máximo de tempo que nós temos, né? Para que serve as nossas horas de ouro, né? Se não for para cuidar da nossa alma, porque um tempo mal gasto, anota aí, tempo mal gasto não é tempo vivido, mas é um tempo perdido. E é justamente esse contexto de Davi. Ele está ocioso, ele está perdendo o seu tempo, ele não está remindo o tempo. E por não remir o tempo, ele faz algo tolo e não sábio, né? Mas, Luiz e meu querido Caleb, estamos vivendo um contexto onde muitos jovens, muitos irmãos, muitas pessoas estão ociosas. Isso aí é um perigo, como nosso querido irmão Luiz falou, remendo o tempo, porquanto os dias são maus. Aí Paulo continua dizendo, pelo que não sejais insensatos, mas entendam
qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, em vez de muitas vezes estarmos guerreando, Davi era para estar guerreando, não era para estar no palácio. Ele, como líder, como exemplo, como referencial, era para estar na guerra, mas estava no palácio. E hoje muitas pessoas, em vez de estar guerreando no matutino, no É ciclo de verdade. oração, indo para o culto de doutrina, para a escola dominical, para ser cheio da presença de Deus, do conhecimento da presença de Deus, está em outros lugares. Então é muito importante, né, não estarmos ociosos, mas sim estar buscando a Deus, na casa de Deus, lendo a Bíblia, orando. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, Paulo disse: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes. Então, tem que haver a firmeza e constância em nossas vidas. É um exemplo, claro, é os novos convertidos, aceitam Jesus como Salvador, estão lá, todo ciclo de oração, todo presente, escola dominical, não perde um trabalho. E com o passar do tempo, tem pessoas que vão esfriando espiritualmente. Então, no início, Davi, em tudo, ele lograva êxito, estava ali guerreando, Deus dando vitória através de Davi. O próprio Saul, inicialmente, seu ministério foi um ministério próspero, Deus estava dando vitória através de Saul. Mas com o passar do tempo, ele começou também a desobedecer a Deus, a esfriar espiritualmente, a ficar na posição de sacerdote, onde ele era rei, não era sacerdote, e começou a fazer coisas erradas. Então, não podemos estar ociosos, mas sim buscando cada vez mais as coisas de Deus, estar na presença de Deus, na casa de Deus, é muito importante. Pastor Rodrigo, eu estava meditando aqui exatamente no que vocês estavam falando, que a gente pode aplicar também, o professor pode levar para a sala de aula exatamente no contexto de congregar. Porque perceba que Davi, ele estava, por exemplo, Davi estava com cerca de 50 anos de idade. Não é tão velho, mas vamos dizer, quem sabe ele já estava pensando em parar, né? Vamos dizer assim, descansar mais, não participar mais de tantas guerras. Era no período da primavera, onde os reis entravam em guerra. E Davi, ele estava em casa parado. Aí a gente pensa, Davi estava sozinho com as suas concupiscências. Ou seja, os seus desejos carnais, que todo mundo luta contra. E isso pode trazer para um jovem. Jovem, você não pode estar sozinho. Ele pode trazer esse debate. É nessa solidão que os adolescentes de hoje, os jovens de hoje, estão inseridos, porque hoje os jovens eles são muito solitários. Então é exatamente nessa solitude, nessa solidão de jovem, que o mal derruba eles. Hoje a gente está numa geração em que as pessoas não querem mais congregar, não querem ouvir mais ninguém. E estar no meio das pessoas protege a nós mesmos. Então, uma forma de um jovem, porque a gente vai aprender nessa lição como fugir da tentação. E uma ferramenta poderosa para que a gente fuja da tentação é estar no meio de pessoas que nos protejam, que nos cobrem, que nos digam que nós estamos em perigo. Porque se eu cuido, perceba que nem Davi teve condição de cuidar da vida dele sozinho. Ele sozinho na casa dele cometeu o pior erro da vida dele. Então o jovem, pessoal, se Davi não pode ficar sozinho na sua casa, ele precisa estar entre os santos, ele precisa estar os sábios, entre os guerreiros, lembrando que Eliã, o sogro de Urias, todos eles faziam parte dos 30 heróis. Eram homens honrados e Davi não estava no meio deles. Então, o que acontece? Você deveria estar no meio de pessoas importantes. Se você está só, ignora estar no meio dos irmãos, você está correndo risco. Se Davi caiu, qualquer jovem pode cair se negligenciar isso. É verdade. Irmã Luiz e meu querido Caleb, como consequência de Davi estar no lugar errado e na hora errada, o que foi que aconteceu? Quer começar, irmã Luiz? Exatamente, né? Quais foram as consequências? Exatamente. As consequências são várias. Desastrosas, né? A gente Desastrosas. Olha, eu até montei uma. Até sugiro para os professores se eles puderem colocar no quadro o pecado e as consequências. Isso gera, sabe por quê? Nós, assembleanos, nós não temos barba, né? Mas tem um ditado que fala: se você vê a barba do outro pegando fogo, põe a sua de molho. Então, o que é que acontece? A gente tem que aprender com os erros dos outros de preferência. Davi, ele teve um problema. Ele teve, primeiramente, como consequência, a morte do seu filho que ele teve com Batseba. Para lembrar o pecado da morte que ele mandou matar Urias. Tudo teve uma consequência. A vergonha do incesto que houve. Aminon estuprou Tamar.
para mostrar a imoralidade moral de Davi quando ele adulterou com Batseba, porque foi uma imundícia o que ele fez. Aí, então, dentro da família dele, gerou uma imundície de incesto. A morte de Aminon, para lembrar para Davi que ele matou Urias de forma covarde. E também o seu filho Absalão queria roubar a sua posição, para lembrar para Davi que ele roubou a mulher que não era dele. Aí, então teve consequências terríveis, inclusive a morte de Saulo, a morte de Absalão, e a espada não se apartou da casa dele. Então Davi pagou muito caro pelo pecado dele. Apesar Exatamente. de Deus ter perdoado Davi, né, que ele se arrependeu, mas a frente a gente vai falar sobre isso, mas teve as consequências do seu erro, do Isso. seu pecado. Exatamente. E aí a gente está aqui lembrando a quem está nos assistindo, estamos agora no subtópico 2, né? Fazendo o que era errado. Porque justamente Davi, ele estava aonde não deveria estar, olhou o que não deveria olhar e cobiçou uma mulher que não era sua, não é mesmo? E aí nós podemos pensar que talvez Davi ele tenha se deixado levar pelo ego, como já foi dito aqui na introdução, que ele já estava em um período de paz, né, ali, de grandes vitórias, já estava já numa idade, não era tão jovem, estava um momento de descanso e tranquilidade, ele pode ter deixado seu ego subir, né, a cabeça depois de tantas vitórias e não ter vigiado, e ter esquecido de que a carne, né, a natureza pecaminosa, ela ainda habita dentro de você, como diz lá em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Jesus, ele nos alerta. Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E aí a história de adultério de Davi nos ensina como é importante nós cuidarmos da nossa vida espiritual, vigiando em todo o tempo, né, para não fazermos as escolhas erradas. Davi, nós percebemos que ele subestimou a sua natureza pecaminosa e ele se esqueceu de que ainda era, né, um pecador e que precisava, sim, continuar vigiando, não é mesmo? Porque a gente pode pensar, aí a gente pode pensar, o jovem, né, que tá assistindo a aula, a pergunta é, dá para tomar decisões erradas sendo um homem segundo o coração de Deus? Porque vem com certeza essa dúvida, ele era um homem segundo o coração de Deus, e mesmo assim pecou, e mesmo assim errou, e mesmo assim não vigiou e tomou, né, uma decisão errada. Nós temos que lembrar que, apesar de nós sermos salvos e convertidos, a nossa natureza pecaminosa, o velho homem, ainda está dentro de nós. E nós estamos em um processo de santificação, a santificação perfeita, a santidade perfeita, nós não encontramos na terra, nós só vamos encontrar onde? Lá no céu, né? É assim que Davi cobiçou Batseba, a concupiscência dos olhos, né? Esse desejo foi para onde? Desceu para o coração, fazendo com que ele mandasse o quê? Chamá-la, né? E ela ali se deitou com ele. Então, essa escolha foi tola, que fez ele pecar, e um pecado chamou o outro, como já foi dito aqui, as consequências do seu erro, né? Um abismo chamou um outro abismo. Então, com Davi, nós aprendemos que não existe supercrente. O Exatamente. próprio Tiago, irmão do Senhor, disse que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então, Elias foi um grande profeta do Antigo Testamento e era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Davi era um homem segundo o coração de Deus e observamos que Davi também era imperfeito. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao 15, está escrito: ninguém deve dizer que é tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Deus a ninguém tenta. Cada um é tentado pela sua própria cobiça que atrai e seduz. Então, Davi, ele não vigiou, era para estar na guerra e não foi para a guerra, e ali ele passeando no seu palácio, viu uma mulher formosa se banhando.
É a concupiscência dos olhos, aí vem a concupiscência da carne, a consequência, homicídio e tantas coisas. Então, Davi, né, era um homem segundo o coração de Deus, mas era falho. Então, nos mostra a importância de estarmos vigiando, estarmos orando, buscando a Deus, remindo o tempo quando os dias são maus, porque não existe supercrente. Isso. Eu estava também observando, pastor, que tem aquele trecho, aquele que está de pé, olhe para que não caia, né? E outra coisa, o seu pecado, o pecado como de Davi, ou um pecado que venha escandalizar, ele nunca termina em você. Você sempre afeta outras pessoas. Então é um caso também que pode frear o estudante. Esse pecado que você vai fazer, como é que seu pai vai ficar? Como é que sua mãe vai se sentir? Você que é casado, quer abandonar a sua esposa, lógico que a gente está falando para jovens. Você já parou para pensar como é que vai ficar o seu filho? Porque o pecado de Davi, ele afetou várias pessoas. Afetou Urias, afetou Eliã, afetou Aitofel, que era conselheiro dele, afetou várias pessoas. Então, o pecado de uma pessoa, assim como dizem que uma bênção, ela se estende para outras pessoas, uma maldição, um pecado, ele também afeta. Então, se você pensa e está sendo tentado e às vezes está cego pelo pecado e quer decidir sucumbir ao pecado, a pessoa precisa lembrar que o que você vai fazer vai gerar um transtorno em você e em outras pessoas. O pecado, ele é imprimido, ele passa a imprimir em você, ele fica em você. Tem até um versículo de Números, Moisés falando, que ele diz que o pecado, ele vai ficar, ele cola em você, ele imprime. Tipo assim, o pecado te persegue. Ele está em Números 32, 23. Ou seja, vai trazer para você angústia. A gente sabe que Davi ficou angustiado, sentiu dor nos ossos, ficou, por exemplo, ele vem lembrar para você, ou seja, o boleto do pecado, ele chega para você. Então, muitas doenças psicológicas, muitas doenças físicas, problemas diversos na alma, a sua moral fica baixa, você começa a se desconhecer moralmente porque você abriu uma porta para o pecado que chamou outros pecados. Então, tudo isso Davi experimentou por causa de um pecado. Então, assim, a pessoa precisa lembrar que quando você estiver fortemente tentado, isso o jovem tem que lembrar, precisa lembrar nas consequências, pensar nas consequências, que serão devastadoras. Verdade. Verdade. E o pecado é algo terrível, é que o próprio salmista diz que em pecado fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. E o que é pecado? Isso, É tudo aquilo que nos afasta de Deus, que fere a santidade de Deus. O pecado mata, deforma, o pecado afasta o homem de Deus. E é isso. interessante que nós nascemos em pecado, inclinados para o pecado e temos que vencer, né, essas obras que é a obra da carne, daqui a pouco vamos falar, né, as obras da carne, os nossos inimigos, né, o diabo e também o mundo. Meus queridos irmãos, vamos passar agora para o segundo tópico, Amém? Amém. como vencer as tentações. Nossa querida irmã Heloíse. Só finalizando aqui, para a gente entrar no segundo, para os professores que forem nos assistir, acompanhar, nessa parte de flertando com a tentação, né? Que eu até anotei aqui para a gente não esquecer. Eu coloquei justamente para eles dizerem aos jovens, né? O que é tentação? Que aí o jovem pode perguntar. A tentação é a sedução de pecar contra Deus, né? E aí, pastor Rodrigo, ele já falou e vale lembrar que Deus a ninguém tenta, porque ele não pode, né, fazer nada maligno e nem ele deseja que ninguém peque. Então, é o que está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 13. Está aí a referência para você, professor. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. Então, vale a pena você lembrar que não é pecado você ser tentado. Não é pecado você ser tentado. Nós não podemos flertar com o pecado, né? Achando que nós somos fortes o suficientes para vencermos sozinhos aquela tentação, né? Porque ninguém vence sozinho a tentação. E aí nós temos uma promessa linda de Deus, uma referência aí para você anotar, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Olha que promessa linda. E não permitirá que sejais tentados além das vossas forças.
Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que possais a suportar. Então, ao nos submetermos a Deus e revestir-nos, né, da armadura de Deus e resistir ao diabo, então nós teremos o escape de Deus. E aí nós vamos aprender por que então que Davi não recebeu o escape. Por que ele não recebeu um alerta? Porque ele já estava, né? Ele já passou ali do limite, vamos dizer assim. Ele decidiu flertar com o pecado. Ele decidiu ficar olhando. Ele decidiu cobiçar. Por isso que da concupiscência dos olhos, o pecado nasceu, né? Nasceu o pecado. E aí nós vamos ver justamente isso aí, lá em Efésios capítulo 6, dos versículos 10 ao 18. Você vai poder ler em casa, como você vai poder se revestir do poder do Senhor e da armadura de Deus para você vencer a tentação. Então, se Davi, meu irmão, tivesse pensado melhor, se Davi tivesse pensado 2 vezes, se Davi tivesse refletido, tivesse recuado, dado um passo para trás, no momento em que ele avistou Batseba, né, ele não teria caído em pecado, mas ao contrário, ao olhar para Batseba, ele se permitiu ficar se banqueteando, né, com a visão, com a cena que ele estava ali olhando. E por isso ele desejou, acredito que o único pensamento neste momento que vinha na cabeça de Davi era: eu preciso tê-la para mim. Por quê? Porque decidiu flertar, né, com o pecado. Então, ser tentado, meu irmão, não é pecado. Agora, a gente não pode brincar, a gente não pode flertar e a gente não pode fantasiar com o pecado, porque um abismo vai chamar aí um outro abismo. Verdade. E Paulo vai dizer fugir da aparência do mal. mal. Porque geralmente o homem ele é atraído pelo que vê. Já a mulher, como dizem os mais antigos, é atraída pelo que ouve, né? É bem interessante isso. Como vencer as tentações? Como vencer as tentações? Um exemplo claro é Jesus. Jesus é o nosso modelo, é o nosso padrão a ser imitado, a ser seguido. Jesus, como filho de Deus, ele foi tentado. A Bíblia nos diz que após Jesus ser batizado por João Batista, ele é impelido pelo Espírito Santo para o deserto, passa ali 40 dias, 40 noites, e o diabo, o tentador, o agente tentador, vem até Jesus e diz: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E qual foi a resposta de Jesus? Está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Então, Jesus usou o quê? A palavra para refutar o diabo às suas propostas. Então, uma das formas de se alimentar, de se fortalecer e de vencer as tentações é estando forte espiritualmente. Como nossa querida irmã Heloísa, ela citou Efésios capítulo 6, Paulo disse, a partir do versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, né? Nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra os principados, potestades, hostes espirituais de maldade nos lugares celestiais. Portanto, Paulo diz assim, portanto, revestivos de toda a armadura de Deus. Então, precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, nos revestir de toda a armadura de Deus. Para quê? Porque estamos em guerra. Estamos em guerra 24 horas contra o diabo, contra os seus agentes, e é necessário nós, como igreja do Senhor, nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Lá no Antigo Testamento, Davi, ele foi até a presença do rei Saul, e Saul ofereceu a sua armadura para Davi. Mas Davi não tinha intimidade com aquelas armas, e Davi rejeitou aquelas armas. Davi foi para a guerra com a arma que ele sabia manusear, que era a funda e as pedrinhas, né? Então, nessa geração, tem muita gente se revestindo nos dias atuais com as armaduras que o mundo tem oferecido, mas que possamos nos revestir com toda a armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, escudo da fé, calçado os pés, na preparação do evangelho da paz e manuseando com destreza a espada do Espírito, que é a palavra
de Deus. Então, nós temos uma arma poderosa à nossa disposição, que é ofensiva, que é a palavra de Deus. Então, foi através dessa arma tão poderosa que Jesus, ele venceu o diabo lá no deserto, através daquelas tentações. Pastor Ranieri, irmã Heloísa, não adianta nós querermos lutar contra as tentações se nós não formos também uma nova criatura, não é? A gente precisa também andar em espírito. Em Gálatas 5,16, ele fala: digo, pois, andai no espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Então não adianta eu querer lutar com minha própria força. A gente sabe que a nossa natureza ela já é decaída e condenada. Mas nós que andamos em espírito, nós andamos o tempo todo nos renovando no espírito, e aí nós não damos ocasião à carne. Em Tiago 4,7 fala assim: portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Primeiramente, você precisa se sujeitar. Não adianta eu vou dizer, faça isso, pegar um livrozinho para que a pessoa aprenda a resistir às tentações, se ela não for uma nova criatura, se ela não estiver andando de espírito, se ela não se sujeitar a Deus. Não adianta eu resistir às tentações se eu não estou sujeito à vontade de Deus. Lembre, Davi era para estar na guerra, ele fugiu do plano e caiu, porque ele não estava sujeito à vontade de Deus. Você precisa se sujeitar a Deus, resistir ao diabo, e aí é que ele foge, porque ele vê que em você não encontra mais lugar para pecado. A tentação dele, a arma dele não funciona. Outra coisa, outra receita que a gente pode também entregar para o professor, para que ele use na sala de aula, é Filipenses 4,8. Porque tudo começa na mente, né? A gente recebe a informação, pode ser lendo uma mensagem, numa roda de escarnecedores, algo que a gente não aguenta ouvir ou ver. Diz assim, em Filipenses 4,8: finalmente, irmãos, tendo tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Davi ocupou o pensamento, ele já estava todo inflamado no que ele queria fazer com Batseba. Então, primeiramente, ele foi vencido na mente, não foi na visão. Então, ele já estava fantasiando tudo o que ele queria fazer com Batseba, porque ele não controlou aqui, ó, exatamente por causa da preguiça. É por isso que preguiça é pecado, porque a preguiça abre portas para o mal entrar na nossa mente. Então, aqui, ó, se a gente tem a mente, se a gente permite que a nossa mente só entre coisas que glorifiquem a Deus, de boa fama, que há algum louvor. Por exemplo, será o que você está pensando? Perguntar para os jovens e assim, jovens, deixa eu perguntar para vocês, mas não me respondam. O que você pensa no dia a dia? Eu posso ouvir? Você pode externar? Não? Então não pense. É um bom exercício para nós. E a gente pode passar isso para os jovens. Efésios 6, que os irmãos citaram aí, 6, 11 ou 12, revestivos de toda a armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, o sapato da preparação do evangelho, o escudo da fé, a espada do Espírito, ou seja, tudo é espiritual. Se você não estiver revestido, preparado espiritualmente, qualquer receita que nós mostrarmos aqui vai ser inválida. Meu querido professor Caleb, aproveitando que o senhor falou sobre é necessário nascer de novo, ser uma nova criatura, o apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 4, ele diz: porque todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E é interessante que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Não é verdade? Irmã Luísa? Amém, glória a Deus, é isso mesmo. E aí que a gente já está nesse segundo tópico, né, pastor Rodrigo? Como vencer as tentações. Nós vemos aí no primeiro subtópico um exemplo que não deve ser seguido. Por quê? Que Davi, neste quesito, vale lembrar, né? Neste quesito em que ele pecou, não é um exemplo a ser seguido. Nós devemos lembrar, e vale ressaltar para os professores e os jovens, que Davi, ele adulterou, ok, todo mundo já está sabendo disso, mandou matar o marido de Batseba e encobriu este pecado por pelo menos 9 meses. Então, não foi de imediato que ele confessou e se arrependeu genuinamente, que nós vamos ver mais à frente. Mas por pelo menos 9 meses, esse pecado ele foi encoberto. E aí nós temos que trazer esse alerta
para a nossa juventude que enquanto o pecado está encoberto, Deus não abençoa. Né? Enquanto o pecado está encoberto, você não é perdoado. Enquanto o pecado está encoberto, você não alcança misericórdia. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, pelo fato de Davi ter encoberto por esse período de tempo, nós vamos ver um pouquinho mais à frente aqui, que eu até anotei, lá no Salmo 32, que ele diz que enquanto ele não confessou o seu pecado, os seus ossos até doíam, envelheceram, né? Porque estava longe do Senhor. Porque o que nos afasta de Deus é o pecado. O que te afasta de Deus é o pecado. Não tem essa questão daquela música, né? Que você é o puro ouro de Ofir, o espelho, né? Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não importa nada, importa sim, meu filho. Porque o que te afasta de Deus é o pecado, né? E aí nós vamos ver na Bíblia, na verdade, no dia a dia, nós vamos ver que tem pessoas que se inspiram em outras pessoas, essas pessoas são referências, são referenciais, e aí quando essa pessoa que é referencial faz alguma coisa errada e cai, as pessoas que a seguem não querem mais nem saber de Jesus, abandonam a fé. Aí o alerta é o seguinte, querido jovem, coloque os seus olhos em Jesus. A sua fé não pode estar firmada no homem, porque o homem é falho, o homem cai, o homem decepciona, mas Jesus não, né? Então, aqui em 1 Pedro 2, versículos 21 e 22, diz assim, porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os vossos passos. Então Jesus está dizendo, podem me seguir, vocês podem seguir os meus passos. Por quê? Por que pode seguir os passos de Jesus? Porque ele não cometeu pecado. O único que não cometeu pecado e nem dolo algum se achou em sua boca, Jesus Cristo de Nazaré. Então, nós temos que fazer esse alerta para o jovem. Primeiro, não encobrir o pecado. Segundo, olhar só para Jesus. Amém. É bem interessante que Davi ele pecou e pensou que ninguém estava vendo. Mas um dos atributos de Deus é a onisciência. Os homens poderiam não estar vendo, ele poderia estar tentando encobrir o seu pecado, mas Deus, ele estava vendo. E hoje nós observamos muitos jovens e todas as vezes faz algo errado, aí encobre do papai, encobre da mamãe, encobre do pastor, mas Deus ele vê e a conta ela chega. Daí a importância de se arrepender, né, de deixar o pecado, né, de confessar o seu pecado para que venha alcançar a misericórdia, como nossa querida irmã Heloísa ela comentou. Meus queridos, só para a gente ir para outro tópico, mas tem três fontes de tentações, né? Que é a carne, o diabo e o mundo. E tem também três formas de vencer esses três inimigos, né? Eu vou citar aqui bem rapidinho para a gente pular para o terceiro tópico. Nosso irmão Caleb, ele falou sobre Tiago, capítulo 4, versículo 7, correto? Isso. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Se sujeita a Deus, né? Resista ao diabo e ele vai fugir. Uma forma de vencer o diabo. Então, Pedro ele vai dizer que nós temos um inimigo. Pedro vai dizer em 1 de Pedro 5, versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Lá, Paulo, escrevendo a igreja de Éfeso, capítulo 6, ele vai identificar quem são os nossos inimigos. A nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra o ser humano, não é contra nossos irmãos, mas é contra os principados, potestades, hostes espirituais de maldade, nos lugares celestiais. Portanto, revestivos de toda a armadura de Deus. Temos também um inimigo, né, que é o mundo.
Aí, primeira de João 5:4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E o terceiro inimigo, a carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Temos três inimigos, mas também temos três armas para vencer esses inimigos. São inimigos espirituais que nós temos armas espirituais, e graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Minha querida irmã Heloísa, arrependimento, perdão e recomeço, esse é o terceiro tópico. Arrependimento, perdão e recomeço, né? Que nós vemos aí na história de Davi. Vale lembrar, meus amados, que há uma diferença, certo? Entre arrependimento e remorso. E aí nós vamos ver que quando Davi ele foi confrontado, né, pelo profeta Natan a respeito do seu pecado, ele disse: eu pequei. Eu pequei. E esse pequei de Davi, ele foi realmente sincero. Ele foi realmente genuíno. Mas eu quero trazer para vocês aqui algumas outras vezes que esta palavra pequei aparece na Bíblia Sagrada. Faraó, por exemplo, ele disse 2 vezes: eu pequei. Mas aí, isso a gente vê em Êxodo 9. Vocês quiserem ler depois. Mas aí é óbvio que esse eu pequei de Faraó não foi um arrependimento genuíno, né? Vocês vão ver aí. Balaão, quando ele foi interceptado pelo anjo de Deus, né? Quando ia ao encontro de Balaque, que aí ele percebe que quase não tinha escapado da morte, né? Das mãos do anjo. Aí ele exclama: eu pequei. Vocês vão ver aí Números 22. Mas nós vamos ver que se eu pequei de Balaão, não foi arrependimento genuíno, não. Foi remorso. E o mais famoso, Judas, que foi o traidor de Jesus, né? Que ele confessou o seu pecado, mas não se arrependeu. Nós vemos isso aí em Mateus, capítulo 27, versículo 4. Então, não é suficiente só falar que pecou. Eu pequei. Né? Mas Davi, de fato, ele se arrependeu, e o Salmo 51, vocês podem ler para os jovens, retrata bem isso, esse arrependimento de Davi. E aí nós vamos ver que Davi, ele confessou o seu pecado. E essa confissão do seu pecado resultou justamente no recomeço. Resultou justamente em restauração, em recuperação. Porque vocês veem aí que no Salmo 32, né, ele fala que até os ossos estavam envelhecendo, porque enquanto ele não confessava. Mas quando ele confessa, ele reconhece que somente Deus poderia perdoar o seu pecado. E aí eu trago para vocês justamente essa questão dessa diferença do verdadeiro arrependimento para o remorso, né? Porque a gente vai ver que o arrependimento, o verdadeiro arrependimento, que foi o de Davi, foi resultado de um processo doloroso, ok, né? Cujo clímax foi a confrontação ali do profeta Natan. Mas o arrependimento de Davi, ele foi expresso por uma confissão completa. Ele não culpou ninguém. Ele não disse: não, eu pequei porque fulano me fez pecar. Porque a gente tem o costume de culpar, né? Não, eu pequei. Ele não disse que pecou porque Batseba estava se banhando no meio da cidade. Que a casa de Batseba era no meio da cidade. Mas ele não culpou Batseba. Ele disse: eu pequei contra o Senhor. Então, ele reconhece a sua culpa, não bota a culpa no outro. Né? Davi leva também o seu pecado muito a sério, porque nós vemos na história que Saul, ele minimizava o seu pecado. Já Davi não. O parecer de Davi, quando ele reconhece o seu pecado, ele trata o seu pecado muito sério. Nós vamos ver Salmo 32 e Salmo 51, justamente esse genuíno arrependimento de Davi. O caminho, né?
para o perdão e recomeço é o arrependimento. E o que é arrependimento? Vem do grego metanoia, que significa mudança de rota, mudança de comportamento. Então, houve uma mudança na vida de Davi, né? Houve um arrependimento, e ele escreve o Salmo 51, e diz: Não me lances fora da tua presença, não retires de mim teu Santo Espírito. Nós vemos realmente, né, uma oração ali de Davi, um arrependimento genuíno da parte do rei Davi. Caleb. É, Pastor Ranieri, eu percebo que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender o que é arrependimento, né, irmã Heloísa? Porque eles levam para o emocional. Então, o que que acontece? Para Deus, arrependimento é simplesmente você tomar a decisão, reconhecer o seu pecado e tomar a decisão de não fazer de novo, mudar a rota, como o senhor acabou de falar. Lembra daquela parábola dos dois filhos que estavam na vinha, que o pai falou para um filho, vá cuidar da vinha. Aí o outro disse, eu vou. Ou seja, ele externou em palavras que ia, mas no fato, de fato ele não foi. O outro disse que não queria ir, mas se arrependeu e foi. Quem foi que agradou a Deus? Então, assim, o que é que agrada a Deus? Quando é que você vai entender que você se arrependeu de verdade? Quando você trabalhar para mudar de rota. Quando você tiver realmente pegar seu volante, mudar de rua e fugir do seu pecado. Aí pode, irmão, ficar com a sua consciência limpa, que mesmo você continuando tentado, Deus está vendo que você mudou de rota, você está lutando para não fazer o mesmo pecado. Jesus falou para aquela mulher adúltera, vá e não peques, mas Jesus ele não vai ficar julgando seu pensamento, porque ele sabe que a gente está em uma guerra constante contra a nossa concupiscência. Mas se você mudou de rota, luta contra o seu velho homem, isso é arrependimento. Você se arrependeu, eu decidi mudar. Em Apocalipse 2:5 diz assim, ó: Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Irmão, é simples. Não fique dificultando. Ah, se eu chorei, se eu não chorei. Se você mudou a sua posição, você reconheceu a sujeira que você fez e decidiu não ser mais aquilo, você está arrependido e Deus vai te honrar. Um exemplo explícito de arrependimento é o próprio Zaqueu, né? Jesus estava passando e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E o nosso querido Exato. professor pode passar esse exemplo também para os alunos. Um exemplo tremendo, né? Aí, quando Zaqueu desce apressadamente e com júbilo, com alegria, ele diz: Senhor, se alguma coisa eu tenho defraudado, eu restituo 4 vezes mais e a metade eu dou para os pobres. Então, nós vemos aí uma mudança de comportamento, uma mudança de rota. E agora as pessoas começam a criticar Jesus, os fariseus, dizer, esse mestre aí, esse Jesus vai ser hóspede do pecador. Aí nós observamos que realmente houve um genuíno arrependimento, que Jesus começa a justificar Zaqueu. E ele disse, este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, a porta para a salvação se chama arrependimento. O próprio apóstolo Pedro, né, trazendo ali uma mensagem cristocêntrica em Atos, capítulo 3, ele traz uma mensagem dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença de Deus. Então, através do arrependimento, vem as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, né? Vem, né, bênçãos, copiosas bênçãos sobre as nossas vidas. Uma Heloísa. E é justamente isso, né? Foi quando Davi, ele recomeçou, ele pede até a Deus, traga de volta a alegria da salvação. E aí nós vamos ver um Davi restaurado, né? Após justamente a confissão do seu pecado, o arrependimento genuíno, nós vamos ver essa bênção, né? E a gente pode trazer para a juventude justamente isso. Não encubra seu pecado, por maior ou por mais grave que seja, confesse e deixe que você vai alcançar misericórdia e Deus vai restaurar a sua vida espiritual. E ainda por fim, vai te coroar com a coroa da vida, né? Porque não adianta ser crente, como o pastor Martin diz, se não for para ir para o céu. Não adianta você passar a vida toda na igreja, mas encobrindo o seu pecado e no final das contas não ir para o céu, né? Só vale a pena ser crente se for para ir para o céu. E Davi, ele reconhece isso, ele entende isso, né? Que precisava mesmo reconhecer para poder ser restaurada a sua comunhão com Deus, como foi restaurada e hoje é dito como
um homem segundo o coração de Deus, justamente por esse arrependimento, né, genuíno que ele transmite para nós. Nosso pastor Martim costuma dizer que pecado na vida do crente é acidente. E É, Tiago vai falar sobre o pecado para a morte, né? Que é aquele pecado voluntário, você sabe que aquilo é pecado, você continua no pecado, você quer ficar no pecado. Aí Tiago diz, para estes, eu digo que não ore, porque ele quer estar ali no pecado. Então, nós perseguiu, né? pecamos, mas não voluntariamente. É um acidente em nossas vidas. Nós não somos impecáveis. Nós pecamos, né? Mas somos pecadores redimidos. A gente peca, se arrepende, pede perdão a Deus e louvamos a Deus por tudo, né? Meus queridos, Glória a estamos chegando Deus. já ao final, né, de mais uma aula. Eu queria que nosso querido irmão Caleb trouxesse a sua palavra e agradecimento, a conclusão da sua fala, logo após a nossa querida irmã Heloísa também. Primeiramente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, comentando sobre a palavra. E Davi, ele tem vários picos que a gente aprende com ele como não errar como ele, aprende como se arrepender como Davi, e que Deus ele não nos deixa. Se você sempre considerar que Deus ele vai te perdoar, se você sempre considerar que Deus vai te transformar, né? É a grande diferença de Pedro e de Judas. Pedro não considerou que Jesus ele era misericordioso. Perdão, Judas não considerou que Jesus era misericordioso. Jesus perdoa tudo. Mas Pedro entendeu. Pedro entendeu que sem Jesus, aquela frase, né, que ele fala, para onde iremos nós? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Nós precisamos nos sujeitar a Deus, usar essas estratégias. Deus ele não dá armas. Primeiramente, buscar a Deus em espíritos, ter uma vida espiritual. Depois, irmão, fugir da aparência do mal, se esconder no Senhor, buscar o Senhor, se ocupar na igreja, trabalhe para Jesus, que aí você vai evitar vários problemas na sua vida. E para querido professor aí da escola dominical, que Deus te use aí nesse lugar para esses jovens. Amém. Glória a Deus. Eu quero também agradecer por estar aqui, trazendo algo da parte do Senhor e que essa aula, né, sirva de edificação para você, professor, que está nos assistindo, que tenha sido como uma base aí para você preparar também a sua aula, entendendo, né, que assim como Davi, outros personagens bíblicos caíram em tentação, mas também tiveram outros que venceram a tentação, que você pode levar como exemplo para a sua classe, como José venceu a tentação, Sadraque, Mesaque e Abednego venceu a tentação da idolatria, né? José venceu a tentação do adultério e Jesus venceu a tentação lá no deserto, né? Com a palavra. Então, jovem, né? Professor, leve para sua sala de aula para vencer a tentação. Tem que ter vida devocional com Deus. Sem vida devocional, ninguém vence nada. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos da palavra, vida de oração, viva a vida da igreja local. Esses são os conselhos que eu sempre dou para um jovem quando pergunta como viver uma vida cristã. Vida devocional e viva a vida da igreja local. No mais, Deus te abençoe e até uma próxima, se assim Ele permitir. Amém. Deus abençoe nosso querido professor Caleb, nossa querida professora Heloísa. Davi não era um homem segundo o coração de Deus, não era porque era perfeito, mas porque ele pecava e se arrependia, né? Então, que Deus te abençoe nesta noite, que Deus te abençoe nesta manhã, não sei o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, né? Queremos agradecer a Deus pela vida do nosso querido pastor Reinaldo, que é o diretor do DENEC, e toda a equipe que compõe esse importante departamento. Até a próxima e a paz do Senhor. Senhor.